Dia, boa tarde. Meu nome é Leandra, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação, estou com a coordenação pedagógica de História. Primeiramente, eu quero desejar a vocês um 2022 de muita saúde, de muita paz, de muitos sonhos realizados, que seja um ano abençoado para todos. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o primeiro caderno de atividades pedagógicas do ano de 2022. A gente traz a temática indígenas, então os povos indígenas serão abordados nesse caderno. Trazemos esse caderno para um tempo, até maio. Então, até maio, vocês irão desenvolver as atividades propostas nesse caderno, Após, vocês irão receber o próximo caderno e a próxima formação. Nós trabalhamos esse primeiro caderno de forma integrada. Então, História e Geografia aparecem juntas durante as atividades. Alguns momentos predomina a História, outros momentos predomina a Geografia, e em algumas atividades elas se encontram juntas na mesma atividade. Nós vamos trazer aqui as sugestões de que conteúdos estão sendo abordados. Vamos trazer para vocês algumas sugestões de ampliação desse trabalho, de organização. Mas nós nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Outra coisa importante de salientar é que os anexos desse caderno eles vão à parte, para vocês imprimirem. Por quê? Porque limitou o número de páginas e atividades. Então, nós precisamos tirar esses anexos do próprio caderno e deixar eles à parte. Então, talvez tenha anexo que vocês vão ter que imprimir um por criança e outros um na turma ou cada grupo, Daí vocês vão analisar isso. Então, a Fábio vai se apresentar e daí nós damos continuidade à análise. Olá, professoras e professores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais esse recomeço de ano letivo, Eu espero, assim, que seja um ano de muita saúde, seja um ano de muitas realizações, de muitas bênçãos na nossa vida e na vida das nossas crianças. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Fabíola, e eu sou responsável pela coordenação da área de Geografia, e estou lá na SMED. Então, como a Leandra disse, esse nosso caderno é um caderno integrado, Já fazia algum tempo que a gente estava conversando a respeito de fazer esse projeto, tirar do papel esse projeto, de fazer um caderno integrado, e nós começamos, então, 2022 com esse caderno, Então, assim, ficou um trabalho muito gostoso, Leandra? Ficou um caderno bom, assim, gostoso de se trabalhar, a gente, ficou bem feliz com o resultado desse caderno, e espero que vocês e as crianças também gostem e aproveitem. Então, eu vou pedir licença aqui com vocês para a gente compartilhar o material e conversarmos um pouquinho a respeito desse nosso caderno, tá bom? Em geografia, como a Leandra falou, nós estamos trabalhando a temática dos indígenas, e em geografia nós vamos trabalhar a questão da leitura de paisagens, tá? Então, nós vamos trabalhar como que essas paisagens foram sendo construídas e modificadas ao longo da história, ao longo dos anos. Então, com licença. Então, para iniciar esse caderno, a gente pode disponibilizar para eles o jogo da onça, deixar que eles brinquem tranquilamente, livremente com o jogo da onça, levantar algumas hipóteses, fazer uma conversa com eles, se eles já viram esse jogo em algum lugar, se eles já brincaram com esse jogo. Então, antes de iniciar o trabalho com o caderno, vocês podem estar fazendo isso, mostrando alguma imagem, levantando essas hipóteses, trabalhando com eles. Aqui, o conteúdo que vai fundamentar todo o caderno de história é brinquedos e brincadeiras. Alguns momentos que eles conhecem, outros momentos que permaneceram no decorrer da história, mas vão ser os brinquedos e brincadeiras. Neste caso aqui, da cultura indígena, destes povos, estarão sendo trabalhados aqui.
estaremos também trabalhando com o objeto de estudo da história, que são as experiências humanas, né, vivenciadas. Então, ele inicia com estas imagens aqui, que são imagens do jogo da onça. Para eles identificarem que jogo é esse, né? O jogo da onça, o jogo do gato, o jogo da trilha. Será que eles já brincaram com o jogo da onça? Eles vão estar fazendo essa identificação. E logo na sequência vai ter um texto, né, que vai falar sobre esse jogo. Esse texto é importante, vocês leem com eles, né? Ele vai trabalhar a origem do jogo da onça, como que se faz isso, como que ele é conhecido além de jogo da onça, né? E logo na sequência vai trazer passo a passo de como realizar esse jogo, como que se realiza, como que se faz ele. Então, tem vários passos, está bem especificado. Um vídeo mostrando como se joga, então, né? E volta ali na seguinte, né? Na atividade de sequência, para que eles voltem às regras do jogo, que eles voltem, né, na atividade anterior e registrem agora quantos participantes para jogarem, quais são as peças, quem ganha esse jogo, e aí eles vão jogar. Jogando, eles vão fazer um registro da experiência com esse jogo, como que foi brincar com esse jogo. Agora, além desse jogo, nós trazemos aqui um grupo, né, indígenas do Panará, uma outra brincadeira que é chamada brincadeira da onça. Então, não é o jogo da onça, é a brincadeira da onça, que é diferente do jogo proposto anteriormente. E também traz passo a passo de como essa brincadeira é realizada por esse grupo. Nós vamos pedir, então, que eles conversem com os familiares, com os professores, com os funcionários da escola e registrem brincadeiras conhecidas que também se referem a animais, assim como o jogo da onça e a brincadeira da onça. A proposta é que eles compartilhem, né, após, e que eles escolham, né, junto com vocês, algumas delas para serem realizadas. Ele vai identificar, então, a partir do que ele brincou, qual que ele mais gostou de realizar. Aqui vem uma pequena explicação, né, do que representa a onça na cultura indígena. Então, traz vários, né, elementos. Tem a brincadeira do marimbondo também, que vai propor uma outra brincadeira, então, conhecida, que é essa do marimbondo, né? A marimbondo, ela é proposta por esse grupo de indígenas, né? Tanto um como o outro, e aqui a gente conhece alguns aspectos dessas culturas, alguns aspectos, alguns elementos que vão aprofundar, ampliar o repertório das crianças em relação a esses grupos, além das brincadeiras que eles viram, né? Então, quais são as características desses povos? A ideia aqui é pesquisar, né, ampliar um pouco isso, e eles conversarem um pouquinho mais sobre esses dois grupos que foram propostos anteriormente. Depois, ali na sequência, né, nós temos um mapa político do Brasil, e aqui vai ser trabalhado, né, onde vai ser localizado o estado onde vivem os povos indígenas, né, que eles conheceram na atividade anterior, e o estado onde a criança vive também, tá bom? Aqui também nós vamos trabalhar algumas questões referentes aos elementos que formam esse mapa, né? Então, você pode trabalhar lá, será que esse mapa tem legenda, né? Será que esse mapa tem título? Tem a fonte do mapa?
né? O que significa a localização da Rosa dos Ventos aqui na lateral? Então, esses aspectos podem ser trabalhados aqui nessa atividade com o mapa, tá bom? Depois, aqui na sequência, nós temos uma reportagem, não é? Que vai falar um pouquinho a respeito da questão da população indígena que volta a crescer na zona rural. Então, vocês vão trabalhar, né? Vocês vão fazer a leitura dessa reportagem. E depois aqui nós temos também algumas questões para trabalhar a respeito dessa reportagem, tá? Aqui nós estamos falando das principais, né, dos termos zona urbana e zona rural, ou área urbana, área rural, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito do que eles significam, tá? Depois, na sequência, vocês vão construir coletivamente esse conceito de espaço urbano e de espaço rural, né? Quais elementos estão presentes no espaço urbano? Quais elementos são presentes no espaço rural, né? Como que é a paisagem do espaço urbano, né? Como é a paisagem do espaço rural? Então, tudo isso vocês vão estar discutindo e conversando, né? Através daquela reportagem, né? Que foi proposta e através das outras atividades, tá? Então, aqui vocês vão estar fazendo esse registro. Na sequência, nós temos aqui uma outra, você sabia, né, uma curiosidade a respeito do IBGE, né? O IBGE, que é a sigla do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão do governo, né, responsável pelo levantamento de informações referentes ao país, identificando e analisando o território e contando a população, mostrando como a economia evolui, a maneira como as pessoas vivem, entre outras coisas. É muito importante, professor e professora, que você trabalhe esse Você Sabia com as crianças e conversem a respeito disso. Por quê? Porque se tudo der certo, não é? É para que esse ano haja novamente uma nova pesquisa do censo, não é? Então, provavelmente, os pesquisadores vão estar visitando a casa de muitos dos nossos estudantes, tá? E recolhendo essas informações. Então, quando a criança, né, quando o nosso estudante, ele sabe, né, que aquela pessoa que está lá na porta da casa dele foi lá para perguntar, né, algumas informações, ele vai conversar com a família e a família também vai estar ciente e vai estar colaborando, né? Qual a importância disso? Você pode abordar, você pode ampliar essa questão com o seu estudante, por quê? Porque através da pesquisa do IBGE, que vão ser realizadas as políticas, né, que vão ser baseadas as políticas públicas que os governos, né, tanto federal quanto estadual, e até mesmo municipal, realizam para as pessoas. Então, conforme os dados que são levantados nessa pesquisa, muitas das políticas públicas são pensadas de acordo com esses dados, tá? Então, é muito importante que eles saibam que esses pesquisadores, né, igual eu disse, se tudo der certo esse ano, eles vão estar, né, no nosso município e em outros municípios também do nosso estado, do nosso país, colhendo essas informações para que possa ser feito um novo levantamento. O último censo do IBGE consta do ano de 2010, né? Então, assim, os dados eles estão bem defasados, então é uma necessidade muito grande de que seja feita essa pesquisa e essa atualização de dados, né? Então, esses dados, eles são bem importantes para serem trabalhados também outros aspectos de como a sociedade também está organizada, certo? Bom, então, dando sequência, nós vamos continuar com o conteúdo leitura de paisagem. Então, na atividade número 15, é um exemplo de atividade que integra as áreas de História e Geografia, não é? Por quê? Porque ela vai trabalhar a questão da origem do nome dos municípios. Então, nós vimos ali que tanto o espaço urbano quanto o espaço rural, eles, cada um com as suas características, eles formam um município. E, segundo o IBGE, atualmente no nosso país, nós temos 5.570 municípios. E a origem do nome desses municípios, né, é uma origem indígena. Muitos deles são de origem indígena, né? Não todos, mas muitos deles são de origem indígena. Então, eu trouxe aqui, né, justamente para trabalhar com
com os nossos estudantes alguns exemplos, tá? Então, Curitiba e Foz do Iguaçu, que são 2 municípios paranaenses, né? E a origem dos seus nomes. E trouxe também aqui, na atividade da letra A, uma pesquisa a respeito da origem do nosso município, né? Porque mesmo sendo um conteúdo de história, ele também vai ser abordado aqui na área de geografia, tá? Então, vocês vão desenvolver aqui a pesquisa de qual a origem do nome do nosso município. Depois, aqui na sequência, de acordo com os conceitos, não é, que vocês formularam lá em cima a respeito do espaço urbano e do espaço rural, vocês vão estar trabalhando aqui com os estudantes a classificação. Então, vocês vão observar aqui imagens do nosso município, de espaços aqui do nosso município, e vão observar quais são os elementos que formam esses espaços, não é? E de acordo com esses elementos, vocês vão classificá-los em espaço urbano ou espaço rural, tá? Então, aqui são algumas imagens. Depois, aqui na sequência, nós temos o mapa do nosso município, referente ao espaço urbano e ao espaço rural. Então, aqui nós temos, né, a APA do Iraí, aqui tem um pedacinho azul, verde aqui da zona rural, aqui também um outro pedaço, né, do mapa falando a respeito da zona rural, ou da área rural, como vocês preferirem. Depois, aqui embaixo, nós temos, né, nesse lado, a APA do Piraquara, né, que também é um espaço rural. Então, o que vocês podem estar solicitando? Né? Vocês podem solicitar para que os estudantes, quando forem analisar o mapa, peguem uma cor verde e pintem também aqui, ó, a área da APA, né, do Piraquara. Por quê? Porque ela também é considerada um espaço rural aqui do nosso município, tá? Então, vocês podem estar fazendo aqui, ó, o contorno, né, juntamente com os estudantes, para que eles compreendam que a APA, né, ela também é uma área de preservação, e faz parte da área rural do nosso município, tá bom? Depois, na sequência, algumas questões para trabalhar o mapa, né? Aqui, a gente vai trabalhar, né, na número 18, o espaço onde essa criança vive, não é? Então, espaço de vivência, será que esse local onde ela, né, vive é um espaço urbano ou um espaço rural? Né? Quais características justificam a resposta? Então, aqui vai ser de acordo com cada estudante. Depois, aqui na sequência, nós vamos observar aqui essa área em azul do mapa, né? Que é uma área de especial e de interesse turístico do Marumbi, né? Então, vocês vão fazer uma pesquisa, eles vão fazer uma pesquisa para descobrir, não é? O que significa essa sigla aqui, tá? E qual a importância, né? Depois vocês vão fazer uma conversa a respeito da importância dessa área aqui para o nosso município, tá? Na sequência, a gente vai trabalhar o objetivo de aprendizagem, né? Que é ler o significado que a paisagem expressa, entendendo que essa mostra o resultado das relações entre pessoas, natureza e natureza. Então, aqui na atividade número 20, aparecem aqui no nosso mapa, 2 regiões do nosso município que são demarcadas com a sigla de UTP, né? Então, o que será que significa UTP? Então, você vai ter uma conversa, né, sobre esse significado e qual a importância dessa UTP para o nosso município, né? Converse com os estudantes e depois construam juntos um texto coletivo, né? Que depois você, professora e professor, vai providenciar uma cópia para cada estudante para que ele possa estar colando aqui, tá bom? Então, essa questão da UTP aqui, ela aparece bastante no plano diretor, né, da nossa cidade, né? É a Unidade Territorial de Planejamento, e ela vai envolver uma grande parte do bairro Guarituba, né? Então, como vocês podem observar lá no mapa, deixa eu voltar aqui para vocês darem uma olhadinha, ó, a UTP do Guarituba. Então, ela vai trabalhar justamente essa questão de unidade territorial, né? O que significa uma unidade territorial de planejamento? Qual é a função disso para um município de Piraquara, tá bom? Então, converse, né, com os estudantes a respeito disso e depois elaborem um texto coletivo para a gente colar aqui, para vocês, né, anexarem aqui na atividade número 20. Na sequência, a gente vai continuar com o objeto de estudo da área de geografia, que é o espaço geográfico decorrente das relações e das interações da sociedade com a natureza. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho
a respeito da reportagem, né? Então, lá naquela reportagem, nós vimos que a partir do ano de 2010, a maioria dos povos indígenas, né, ou melhor, a maior parte dos povos indígenas brasileiros, eles viviam no espaço rural, mas que hoje em dia nós também temos indígenas que vivem no espaço urbano, né? Então, geralmente, quando nós falamos em indígenas, a primeira coisa que vem à mente, né, são que eles vivem, que o espaço onde eles vivem é um espaço de natureza e que esse espaço sempre está localizado dentro de um parque indígena, dentro de uma área de preservação ambiental, né? Então, geralmente, esse espaço ele está rodeado de muita natureza, né? Então, essa atividade, ela vem justamente para a gente quebrar um pouco desse estereótipo e entender também que existem alguns indígenas, né, que vivem em área urbana. Então, inclusive, eles são chamados, né, de aldeia indígena urbana, tá? Então, aqui tem algumas imagens, tá bom? Dessa aldeia indígena urbana. E acho bem interessante trabalhar também aqui com eles a questão de que, mesmo vivendo no espaço urbano, os indígenas dessa aldeia, eles preservam as suas tradições e os seus costumes, né? Então, não é porque ele não está lá na reserva indígena ou numa área de proteção ambiental que ele vai perder os seus costumes, que ele vai perder as suas tradições. Pelo contrário, né? Inclusive, na matéria, em uma das reportagens, eles colocam justamente essa questão do quanto que eles se preocupam em deixar, em manter vivas as tradições e os costumes dos seus povos, mesmo vivendo no espaço urbano, tá bom? E aí, só para complementar, esqueci, essa aldeia urbana, ela fica no município de Curitiba, tá? Então, ela é a primeira aldeia urbana indígena do Brasil, do sul do Brasil, perdão. E assim, né, como essa aldeia urbana, a gente tem, e a Fábio trouxe, a questão das tradições, a preservação dessas tradições. E tem grupos indígenas que preservam a brincadeira do marimbondo. Ele traz realizar, né, vamos ver como se brinca de marimbondo. E aí a proposta é que eles venham brincar desta forma. Então, tem a brincadeira ali, vem especificando como que acontece essa brincadeira. E aí vocês lembram que lá em cima, em outra atividade anterior, era para eles levantarem hipóteses de como que eles achavam que era a brincadeira do marimbondo. E aqui eles vão realizá-las conforme o grupo indígena. E vão colocar, será que é parecido com as hipóteses que eles levantaram? Eles vão produzir um texto coletivamente e vão colocar aqui, né? Se realmente se parece as hipóteses levantadas por vocês lá na atividade anteriormente, em relação ou não com a brincadeira da forma que ela é realizada. Na sequência, a proposta é que vocês conversem, né, com os familiares sobre as brincadeiras que usam estratégias parecidas com a do marimbondo. Será que tem outras brincadeiras realizadas desta forma? Que permaneceram, que mudaram. Então, é essa conversa que vocês vão ter com os familiares, né? E a conversa que vocês vão ter entre vocês. Muito bem, então, dando sequência, né? Nós vamos aqui novamente retomar o objeto de estudo da área de geografia, tá? E nós vamos observar um outro mapa, né? Então, a gente colocou ali, ó, que além das aldeias dos indígenas que vivem na aldeia urbana, né? Nós temos outros grupos indígenas. Então, a gente vai observar aqui. Esse mapa, no caderno, ele vai aparecer num tamanho menor, né? Mas ele foi no anexo também, para que vocês façam a impressão, para que fique melhor dos estudantes, para que os estudantes consigam ler melhor todas as etnias indígenas que fazem parte aqui do nosso estado, tá bom? Não só as etnias indígenas, mas também as outras etnias que fazem parte aqui do nosso estado, tá bom? Então, depois aqui embaixo, né, nós temos uma legenda. Novamente, você pode estar retomando com os estudantes os elementos, né, que compõem o mapa, né, a legenda, a escala. E aqui nós temos a fonte também, de onde esse mapa foi retirado.
E aqui nós temos algumas atividades, né? Localize as áreas indígenas e circule-as no mapa. E depois, junto com a sua professora ou professor e colegas ou familiares, realize uma pesquisa sobre os indígenas paranaenses, né? Então, aqui volta o objeto, daí entra novamente no objeto de estudo da história, que são as experiências humanas, né? Ó, quais são os povos indígenas do Paraná, né? Onde eles vivem, né? Como eles vivem. E aqui é importante salientar, né, Fábio, que a história e a geografia estão presentes nessa atividade. Sim. Essas experiências humanas acontecem dentro de um determinado espaço. Então, a gente vai estar abordando onde eles vivem e como eles vivem. Então, a história e a geografia está bem presente aqui. Sim. Inclusive, esse vídeo, né, que a Fafá traz aqui, é uma proposta de como a gente vê o tupi que você fala. Então, é para a gente estabelecer essas relações de como, onde eles vivem e que eles estão presentes também no nosso cotidiano. Eles Sim. também fazem parte dessas experiências humanas que nós vivemos também. Sim. E aqui vocês vão estabelecer daí quais as contribuições desses povos no nosso dia a dia, né? Que a criança perceba que as contribuições deles, através daquela pesquisa que eles fizeram, né? De como eles vivem, quais as contribuições que eles trazem, ele se perceba no dia a dia. Ele pode perceber desde o nome do nosso município. Então, é uma contribuição indígena, né? Em um alimento que a gente consome, que é uma contribuição indígena, sim, em uma palavra que a gente usa no nosso cotidiano. Então, aqui ele vai estar estabelecendo esta relação, né, dos povos indígenas com o dia a dia dele. Sim. Então, agora, na próxima atividade, nós ainda estamos trabalhando com o objeto de estudo da área, né, de geografia. Nós vamos observar algumas imagens de satélite, tá? Então, nós observamos os mapas, né? E agora nós vamos observar as imagens de satélite do Google Earth. Então, nós temos aqui uma imagem da aldeia Araçaí. Ó. Agora, uma imagem mais perto, mais próxima, né, dela. E aí nós vamos falar um pouquinho a respeito, né? Algumas questões aqui para a gente trabalhar, né? O que foi localizado nessa imagem, né? E o que você sabe sobre a aldeia Araçaí, né? O ano passado, eles tiveram um caderno, né, Leandra? Os estudantes do 4º ano, porque agora eles eram do 3º ano passado, e eles já tinham, né, visto bastante fatos sobre a aldeia indígena Araçaí, né? Então, dá para a gente estar retomando alguns conceitos, né, que foram trabalhados, né, conversando com eles, né, sobre o que eles se recordam a respeito das curiosidades e das informações a respeito da aldeia. Depois aqui nós temos algumas imagens também, né, a respeito de algumas tradições, não é? De alguns objetos, das casas, não é? Da aldeia, tá? Aí observem, trabalhem com eles a questão dos elementos, né? Como aparecem elementos naturais nas construções, porque mesmo ela sendo uma construção, né, um elemento cultural, foi utilizado o quê? Vários materiais da natureza para que esse elemento fosse construído, não é? E aqui também nos objetos, nos artesanatos. Que ainda agora, né, as brincadeiras. E aqui depois tem algumas questões, não é? Para ajudar na exploração dessas atividades, né, dessas imagens, desculpe. Aqui também é o mesmo caso, é uma atividade onde aparece a história e a geografia bem presente, né? A Fábio colocou a questão dos elementos naturais, culturais desse espaço. Então, quer dizer, é esse espaço, é este local, mas tem pessoas nele. E o que elas estão fazendo? Né? Como estão vivendo? Quais as brincadeiras que aparecem retratadas nessas imagens?
Então, aqui também é uma atividade onde a história e a geografia estão juntas, né? Então, é importante a gente ter essa clareza, o espaço local com pessoas, realizando atividades, vivendo de alguma forma. Então, elas se integram aqui, tá? E a partir dessa D, ele vai olhar, né, e registrar na tabela a seguir as brincadeiras que ele já realizou, quer dizer, vivenciadas ali pelos indígenas, e que ele ainda não realizou, estabelecendo a comparação. Bom, então, na sequência, nós continuamos a trabalhar o conteúdo leitura de paisagem e nós vamos falar um pouquinho a respeito da nossa aldeia, né? Então, aqui tem algumas informações a respeito da aldeia, né? Aqui nós temos algumas placas mostrando a localização dessa aldeia e temos também um mapa, né? Que mostra a localização dessa aldeia, da distância do centro da cidade, da nossa cidade até a aldeia Araçaí, tá bom? Depois, aqui na sequência, a gente vai trabalhar também a imagem dessas placas, tá? Por quê? Porque a aldeia Araçaí, ela está localizada numa área rural do nosso município, e essa área rural, ela fica dentro da região da APA, da Sanepar, né? É conhecida como APA Estadual do Piraquara, mas quem controla essa área é a Sanepar, tá? Então, ali do lado, nós temos a atividade, né? E algumas questões que vão subsidiar vocês para a realização dessa atividade, tá? Depois aqui na sequência, é importante também lembrar que, além da APA Estadual do Piraquara, nós temos também aqui no nosso município a APA Estadual do Iraí, tá? Então, alguns dos nossos estudantes, eles podem ter visto também outras placas da APA do Iraí também. Depois aqui na sequência, né? Como a aldeia se localiza em uma área de proteção ambiental, os indígenas não podem plantar. Então, como que os indígenas sobrevivem, né? Nós vemos, quando nós falamos de indígenas, não é? Nós sempre temos aquela ideia de que eles sobrevivem com o recurso recursos naturais extraídos do espaço onde eles vivem, né? Seja lá da reserva ambiental, seja lá do parque indígena. Então, o que acontece com os indígenas aqui do nosso município? Como eles vivem em uma área de proteção ambiental, algumas atividades, não é? Como plantar, não é? Não são permitidas. Então, muitas vezes, como a renda, né, financeiramente, os indígenas aqui do nosso município, eles vivem com uma renda familiar que é proveniente da comercialização do artesanato. Então, vocês viram ali em cima algumas fotos, né, e aquelas fotos, elas mostram alguns artesanatos que são vendidos e o dinheiro desse artesanato é revertido para a subsistência deles dentro da aldeia, tá bom? E também, né, eles contam com o auxílio de várias outras instituições, né, tanto governamentais quanto privadas e também da sociedade civil organizada, né, ou seja, de algumas doações também, tá bom? Então, por quê? Porque os indígenas, né, aqui do nosso município, eles habitam uma área de proteção ambiental e que nessa área eles não, né, são proibidos de plantar. Depois aqui na sequência, nós temos aqui algumas imagens da APA de Piraquara, né, da área de proteção ambiental aqui de Piraquara, tá? Olha lá. E aí nós vamos trabalhar nessa atividade alguns elementos naturais que aparecem nessa imagem, tá? E elementos de grande importância aqui para o nosso município, né? Nosso município, que é conhecido como a terra dos mananciais, né? A gente já viu isso em outros cadernos, nos outros anos, tá bom? Daí, ali depois, a gente continua, né? Você observou elementos que foram construídos pelo ser humano nessas imagens? Se sim, marque um X nesses elementos, né? Então, além dos elementos naturais que aparecem, nós temos também elementos que foram construídos pelo ser humano. Depois, na sequência, nós vamos trabalhar as relações de permanência e mudança ao longo do tempo, tá? Então, uma das imagens que nós temos aqui é a imagem de uma transformação que ocorreu num espaço dessa APA do nosso município, né? Então, nós temos aqui uma imagem da barragem do Caiuguava, né?
e depois essa mesma barragem no ano de 2000. Então, quais são, né? Qual é a transformação que ocorreu nessa paisagem, né? Então, por que isso aconteceu? Quais foram as consequências, né, para que isso acontecesse? Então, nós temos aqui algumas atividades, né, para vocês estarem conversando e trabalhando com os nossos estudantes, tá bom? Depois aqui eu trouxe como sugestão um vídeo, tá? A respeito dessa paisagem, tá? E também trouxe aqui algumas informações a respeito tanto do vídeo quanto daquelas imagens que foram utilizadas, que elas foram feitas por um pesquisador que mora, né? Ele reside aqui em Piraquara, não é? Ele se chama José Luiz Carraro, inclusive, ele tem uma exposição dessas imagens que está lá na Casa da Memória, tá? Então, você pode, se quiser, né, fazer uma visita lá na Casa da Memória para conhecer o trabalho dele, você pode estar indo lá, ou você também pode estar acessando o trabalho dele através aqui do site dos mananciaisdaserra.com.br, tá? Eu deixei aqui embaixo, ó, como sugestão de ampliação do repertório, tá bom? Depois, aqui na sequência, né, a gente vai falar um pouquinho a respeito da questão da água aqui do nosso município, tá? Vocês viram que lá naquelas imagens, né, todas elas apareciam a água do nosso município. Depois, aqui, na sequência, né, nós vamos continuar trabalhando com o objeto, com o objeto de estudo aqui da área de geografia. E nós vamos estar falando dessas relações da interação, né, da sociedade com a natureza. Então, a gente já sabe, nós já trabalhamos em outros cadernos também, né, que o ser humano, ele modifica a natureza, ele modifica a paisagem para atender os seus interesses, né, para entender as suas necessidades, tá? E que muitas vezes, quando ele mexe, quando ele transforma essa paisagem, ele vai deixando nessa paisagem alguns elementos culturais, né? Alguns elementos da história da sua cultura, tá? E esses elementos, eles remetem, né? Quando nós observamos determinados elementos, determinadas construções, nós já conhecemos, nós já, né, fazemos a associação de que aquele elemento, de que aquela paisagem, ela foi transformada, ela foi modificada por uma determinada etnia, né? Então, eu trouxe aqui algumas transformações que ocorreram em algumas paisagens que demonstram traços de algumas etnias, tá? Então, aqui a primeira, né? Uma praça japonesa, depois aqui uma outra paisagem, né? Que é transformada pela ação da natureza, aqui no caso. Né? Depois aqui, desconfigurou, pessoal, aqui por causa da apresentação, mas essa imagem, ela tá bem bonitinha lá no nosso caderno, tá? Eu não tô conseguindo subir ela aqui agora. Mas ela aparece aqui, que é uma comunidade, não é? Que é uma imagem que mostra que, através das construções, o ser humano ocupa os espaços, não é? E muitas vezes, esses espaços, eles demonstram algumas desigualdades sociais, não é? No caso, essa imagem, ela mostra, uma construção super cara, não é? Uma das áreas mais caras lá da cidade de São Paulo, bem ao lado de uma comunidade, né? Então, assim, mostra, né? Observando a imagem, você consegue observar a questão da desigualdade social. Então, as imagens, elas também servem, né? As paisagens, desculpe, elas também mostram algumas questões relacionadas à questão da desigualdade social também, tá bom? A paisagem também pode registrar diferentes momentos de uma mesma sociedade, né? Então, aqui nós observamos uma construção antiga ao lado de uma construção mais atual, de uma construção mais moderna, né? Com vários prédios, várias janelas e assim por diante. Então, essas transformações, essa interação, né, da sociedade com o ser humano, essa relação da natureza com o ser humano, ela também vai ser expressa nas paisagens, tá? Daí aqui algumas questões para nortear o trabalho, né? A exploração dessas imagens. Aqui nós vamos trabalhar com a metodologia, né? Com uma da área de geografia, que vai falar a respeito das semelhanças e diferenças dessas paisagens, né?
com o local onde nós vivemos, né? Quais são as semelhanças, quais são as diferenças. E depois, aqui na sequência, nós vamos trabalhar com o material do anexo, né? As imagens das paisagens de acordo com as características, né? Ou melhor, de acordo com as descrições. Então, uma paisagem que destaca o aspecto histórico de uma sociedade. Então, né, o estudante ele vai ganhar lá o seu anexo com várias imagens e ele vai ter que observar qual daquelas imagens que é uma paisagem que destaca um aspecto histórico, né? Qual é uma paisagem que destaca o aspecto cultural, né? Que foi transformada por determinadas etnias, né? Então, nós temos aqui algumas descrições, tá bom? Para eles estarem separando as atividades. Depois, na atividade 33, a gente vai trabalhar aqui também as características da paisagem do lugar onde nós moramos, né? Então, as características da paisagem aqui do local onde nós moramos, ela demonstra como é a vida das pessoas aqui, quais são os costumes, as tradições, as atividades, não é? Então, o que tem no nosso município que pode ser colocado ali e que as pessoas podem observar como essa vida, como acontecem essas atividades dentro do nosso município, tá bom? Então, vocês vão estar trabalhando aqui também. Depois, na sequência, na atividade 34, nós vamos trabalhar, né, nós vamos confeccionar um álbum de paisagens, tá? Então, aqui nós temos o passo a passo, desculpe, né, de como fazer esse álbum de paisagem, tá? O álbum de paisagem, ele vai estar dividido, tá? Não somente na paisagem cultural e na paisagem natural, mas também você pode, né, organizar quais são as paisagens que mostram traços de etnias, né, que foram colonizadas por determinadas etnias. Essas imagens, elas podem estar mostrando também paisagens nas quais apresentam aspectos históricos, né? Então, no caso Piraquara tem várias, né, que a gente poderia estar utilizando, mas aí vai ficar a critério de vocês definirem, tá bom? Também não esqueçam, né, de procurar algumas paisagens, né, de incentivar os estudantes a procurar algumas paisagens também que demonstrem a questão das desigualdades, né, que são colocadas na nossa sociedade e que são vistas, né, quando se analisa algumas imagens de algumas paisagens. Certo, pessoal? Acredito que seja isso, tá? Então, eu coloquei aqui os nossos contatos, tanto o meu quanto o da Leandra. Espero que vocês, né, nos procurem, né, quando precisarem, né, durante o desenvolvimento do caderno surgiu alguma dúvida, né, quer um material para explorar melhor a atividade, né, sintam-se bem à vontade para estar nos procurando e também, né, sintam-se bem à vontade para nos dar um retorno de como foi esse trabalho com o caderno integrado, né, porque eu acho que é bem importante, tanto para mim quanto para a Leandra, ouvir, né, a opinião de vocês com relação a essa questão do caderno integrado, tá bom? Então, eu quero agradecer a vocês, né, pela escuta e me colocar novamente à disposição, caso precisem, tá bom? Um grande abraço. Obrigada e até a próxima.